Havia uma comunidade no finado Orkut que se chamava Desviado Não, Liberto. No Paralelo 33 de hoje eu quero contar para vocês o motivo pelo qual eu entrei e saí da igreja evangélica. Esse é um assunto base importante para os caminhos que eu desejo tomar aqui no canal e vai ficar como uma referência. Quando criança eu morava em um bairro e neste bairro havia uma igreja presbiteriana. E o meu vizinho de muro, ele ia nessa igreja e ele me chamava para ir e eu ia com ele, porque tinha futebol, tinha uma gurizada toda, lanche, enfim, era bem legal e eu acabava indo. Fui durante algum tempo, alguns anos eu acho. Acho que quando eu fiz uns 12 anos eu mudei de bairro. Quando eu mudei de bairro, eu deixei de ir a essa igreja. Foi na mesma época que eu tive acesso ao meu primeiro computador com internet. E aí, com a internet, eu conheci o ateísmo. Então, aos meus 15 anos, já morando em Cuiabá, eu já me declarava ateu. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula no Cefet de Mato Grosso, o professor perguntou a religião dos alunos que estavam lá e eu acho que eu fui o único que disse que eu era ateu. Entre ubandistas, católicos, evangélicos, espíritas, enfim, eu era o único que me declarei ateu. O paradoxal é que no Cefet eu conheci um grupo de amigos, eu fiz parte de um grupo de amigos que eram evangélicos. E nessa ânsia de conhecer, de desbravar e tal, eu me juntei a esse grupo de amigos e eu então acabei retornando para a igreja evangélica. Dessa vez uma igreja de origem batista, junto com alguns amigos e tal. Eu acabei indo para essa igreja. Me converti aos 16 anos. Aos 19 para os 20 anos, eu decidi fazer teologia. Então eu cheguei a fazer teologia e eu voltei para fazer teologia no seminário presbiteriano, em Goiânia. Morava em Cuiabá, fui para Goiânia para fazer teologia no seminário presbiteriano. Como eu não havia concluído o ensino médio regularmente, eu concluí pelo Enem, eu fiquei devendo documentos pro seminário. Eu fiquei devendo documentos para o seminário e então eu acabei desistindo do seminário já no primeiro semestre. Foi importante esse primeiro semestre para que eu percebesse algumas coisas muito importantes na minha vida. A primeira delas é que eu não queria ser pastor, nunca quis ser pastor. Meu objetivo lá no seminário era conhecer, ser de teologia. Eu queria ser um teólogo, mas a parte filosófica e tudo mais, da ciência das religiões. E lá eles estavam formando pastores. E eu não queria ser pastor. Meu objetivo ali era ser teólogo. Acabei desistindo do seminário, voltei para Cuiabá. Então eu sempre gostei de estudar muito, muito mesmo. Aí, munido do pouco que eu estudei dentro da teologia, eu afundei muito nos estudos teológicos, dos grandes nomes dos teólogos, grandes nomes, eu encontrei a teologia liberal. A teologia liberal de forma bem rápida, que não tem nada a ver com a teoria política liberal, é uma teologia liberal, que, vamos dizer de forma mais palatável, que a teologia liberal relativiza muita coisa da Bíblia e fica mais com as partes importantes da mensagem e não com partes místicas. Costumamos dizer que a gente fica com o querigma, né, que é a mensagem, e não necessariamente se Jesus existiu ou não, se ele nasceu de uma virgem ou não, enfim, existe uma linha teológica mais liberal que a mensagem que existe no Evangelho é mais importante do que os fatos ali foram históricos ou não, até mesmo se Jesus ressuscitou ou não, enfim, toda essa questão teológica ortodoxa e conservadora, a teologia liberal não aceita. Conheci a teologia liberal, me aprofundei na teologia liberal, então, diante da teologia liberal, eu acabei deixando de ser evangélico. Meu abandono à fé evangélica não foram por motivos de falta de fé, não foram por motivos de me decepcionar com a igreja, coisas erradas que eu ouvi na igreja, e, enfim, não foi nada disso. Foi simplesmente ter uma nova compreensão da igreja, e essa compreensão da igreja que eu tinha já não fazia parte daquilo que eu acreditava. Hoje, com a fé muito mais madura, eu sequer consigo conceber, talvez, conviver. Eu sei que existem muitos pastores ateus, mas eu não consigo nem conviver com a ideia de participar de um grupo de igreja, sabendo que a estrutura evangélica já é uma estrutura viciada, que talvez não tenha muita solução. E hoje, diante de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade que contempla todos os seres humanos, uma espiritualidade que abarca a existência humana como um todo e contempla muito mais o que é estar vivo e o que é ser humano, ela é muito mais bonita, ela é muito mais cheia. E hoje eu entendo aquela galera que lá no Orkut falava, desviado não, liberto. A igreja evangélica, eu acho que é uma caixa muito pobre diante
beleza, de quão incrível é estar vivo, de quão incrível é estar nessa existência, diante da imensidão incrível que pode ser a ideia de um Deus, no sentido amplo da palavra Deus, e não simplesmente um cara que se preocupa com sua roupa, com sua barba, com sua sexualidade, enfim, com qualquer coisa material, coisa terrena. Há uma espiritualidade muito mais rica lá fora, muito mais rica fora das quatro paredes evangélicas ou católicas ou qualquer outra religião institucionalizada que tenha crenças limitantes. Portanto, foi isso. Não foi problemas políticos dentro da igreja. Essas coisas, né, são complicadas, mas não foram esses os motivos. Não foi nenhuma decepção com o evangélico, com o evangelho ou qualquer outra coisa. Foi um mergulho numa espiritualidade muito mais rica, numa espiritualidade verdadeira que abarca todo o ser humano, todo o ser presente nesse universo único, rico e maravilhoso. O vídeo era esse, Paralelo 33 fica por aqui, até o próximo, fui!